Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 27 de fevereiro de 2026, sexta-feira. Hoje eu gostaria de refletir sobre Maria e São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um santo que teve um amor apaixonado por Jesus e teve uma condução de Maria no caminho da sua santidade. São Francisco de Assis, ele teve na comunhão dos santos um amor muito grande por Nossa Senhora, a Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Ele, na verdade, enquanto um estudo mariológico, não produziu nenhuma pesquisa, texto ou reflexão, mas usou de uma outra linguagem. Quando tomamos as orações que São Francisco compôs, tanto a Virgem Maria, quanto referindo-se a ela, encontramos uma particularidade muito grande nos seus textos, um acento na sua exposição, na sua oração, no seu afeto, que é a simplicidade de Maria, que é a sua relação com a Igreja, mas sobretudo uma ligação muito grande de Maria com Jesus. Maria é a mãe de Jesus, por isso ela é o modelo do seguimento de Jesus. Para nós, essa dimensão é muito importante, porque nós prometemos, quando fazemos a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida, seguir a Jesus e seguir a Maria, e Maria nos aponta o seguimento de Jesus Cristo. Então, Francisco, nas suas orações, no seu amor, no seu louvor a Deus, ele nos deixa isso, o lugar da Virgem Maria como uma mulher simples, sinal da Igreja, alguém que de fato está totalmente unida a seu filho Jesus. Quando falamos em Mariologia franciscana, falamos sobre o modo como São Francisco se aproxima do mistério de Deus a partir da Virgem Maria, olha a mãe do Senhor e nos traz algumas peculiaridades que nos chamam a atenção, como a pobreza da Virgem Maria, a sua ligação com Jesus. Estes são elementos muito próprios de São Francisco. Deus se fez pequeno em Jesus, mas Deus se faz menor onde? No abaixamento do Verbo. Ele se deu onde? Se deu no seio de Maria. Então a pobreza que Jesus acolheu livremente, ele recebeu de Maria. São Francisco é muito firme nessa ideia, muito preciso nessa ideia teológica, que recebe, é claro, da tradição bíblica. Quando nós tomamos as orações que São Francisco compôs, a gente não as entende apenas como um momento privilegiado da graça em que ele as escreve, mas a gente entende toda a vida de Francisco. Um modo muito claro da gente olhar isso é a importância de um lugar para Francisco de Assis, que é a Porciúncula. Existia uma igrejinha que pertencia aos beneditinos, que estava abandonada. Francisco vai até essa igreja, faz o seu encontro com o crucificado ali, e essa igreja é ainda dedicada a Santa Maria dos Anjos. Essa igreja é muito mais do que um lugar, ela é o próprio coração da Mãe de Deus, e é o coração da ordem franciscana. Tanto que Francisco pede que os franciscanos jamais abandonem aquele lugar, porque não é simplesmente uma porção de terra, é o próprio coração da Mãe de Deus, que reúne todos os franciscanos nas suas mais diferentes ordens e proximidades com a espiritualidade deixada por ele, porque ali é um lugar privilegiado da Mãe de Deus. Toda a vida, toda a mística, toda a missão franciscana acontece ao redor desse lugar, a Porciúncula, que é o núcleo, o coração da ordem. Dessa forma, toda a perspectiva missionária, toda a perspectiva da pobreza franciscana, ela é sempre uma perspectiva mariana. A ordem franciscana é uma ordem mariana porque Francisco não separa o seguir Jesus do seguir a Maria. É sempre junto, seguir Jesus e seguir Maria. Existem orações em que São Francisco menciona a Virgem Maria e faz uma comparação muito interessante. Do mesmo modo em que o Cristo veio do Pai, do seio de Deus Pai até o ventre de Maria, ele vem até todos nós do seio de Deus Pai, da glória de Deus Pai para o altar. São Francisco, ele está unindo a questão da pobreza, da simplicidade que ele recebeu de Maria com o mistério do próprio Deus que se fez pequeno, que se fez pobre, que se fez menor, que é uma palavra muito importante para a espiritualidade franciscana. A questão da minoridade, do ser menor. Então a pobreza, a simplicidade é Maria. Quem deu Jesus é o estado de vida pobre e humilde que Maria viveu, que ela entrega a seu filho na hora da encarnação e que se torna também para todos nós modelo. A ordem franciscana e Francisco de Assis não se fizeram pobres. Ele não escolheu Francisco da pobreza como uma
reação contrária à igreja ou a qualquer outra coisa. São Francisco viu que Deus, na pessoa de Jesus, se fez pobre. Então a conclusão de São Francisco é muito óbvia. Bom, se Deus se fez pobre em Jesus, quem somos nós para querer outro caminho, o caminho da arrogância, do orgulho, do querer ser melhores e maiores do que os outros? Não, nós somos todos irmãos e foi esse o caminho que Francisco trilha de humildade, simplicidade e pobreza, olhando o Senhor Jesus e sua Santa Mãe. Eu quero recordar duas imagens que São Francisco usa para falar de Maria. A primeira é a Virgem feita igreja e a segunda é a esposa do Espírito Santo. Virgem feita igreja é uma expressão contida em uma oração que São Francisco escreveu na Porciúncula. Mais do que um lugar, aquela capelinha era o coração de Maria. Logo depois do coração de Maria, São Francisco compôs esta oração. Santo Ambrósio vai dizer tudo aquilo que nós falamos da igreja, podemos dizer de Maria e vice-versa. Então Francisco agora congrega tudo isso na sua oração em uma expressão extremamente feliz. Virgem feita igreja. Maria nos trouxe o Verbo encarnado, ela é a imagem da igreja. São Francisco também trouxe um título que não existia antes, que é quando ele chama Maria de esposa do Espírito Santo. A ideia já existia de fato nos santos padres. A patrística já se falava que Maria foi desposada pelo Espírito Santo, dada em união íntima entre Maria e o Espírito Santo. Contudo, São Francisco de Assis toma toda essa tradição e apresenta isso como um título mariológico, e ele inaugura essa expressão que recorda que Maria e o Espírito Santo estão totalmente unidos. Maria está sob o poder do Espírito Santo, por isso a esposa dada essa ideia de união. Essas orações de Francisco mostram como ele está ligado ao senso da fé do povo simples e ao mesmo tempo indicam uma intuição teológica muito elevada, que traz para a igreja uma mariologia saudável, capaz de unir o evangelho, tradição e vida. Que Maria, a Senhora do Bom Conselho, a Senhora dos Anjos, nos leve sempre ao encontro de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar, Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.
Tu